para saber como é que os senadores da oposição estão reagindo ao caso do ministro Toffoli, a condução sobre o caso Master no Supremo Tribunal Federal. Pois a oposição já está se mobilizando, alguns senadores, não todos, da oposição, sobre o ministro Dias Toffoli para convocá-lo, não convocar o ministro, mas dois irmãos, desculpem, para prestar esclarecimento à CPI do crime organizado, já que a CPI do Master, ao que tudo indica até aqui, não vai sair. Os requerimentos já foram protocolados, a Aline Beckett teve acesso a esse pedido, que vai ser pautado, votado e provavelmente aprovado. Aline Beckett, contigo as informações. Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde a você, a Uribe, ao Matheus, a quem nos acompanha aqui no Bastidores. Esses requerimentos, Tainá, foram protocolados pelos senadores Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e Magno Malta, do PL, também do Espírito Santo. Eles convocam, então, José Carlos Dias Toffoli, José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, além também de Mário Humberto Degani, primo de Toffoli, e do advogado Paulo Humberto Barbosa. Só que para que essas oitivas aconteçam, como você bem lembrou, esses requerimentos eles precisam ser pautados em uma oitiva da CPI do crime organizado e, se aprovados pelos senadores, aí eles serão de fato convocados para prestar esses esclarecimentos. Existe sim uma grande chance de que esses requerimentos sejam aprovados, tendo em vista também a volta do recesso oficial do Congresso Nacional, que acontece na próxima semana, dia 2, já na segunda-feira. Nos pedidos, os senadores citam documentos que foram mencionados na reportagem do portal Metrópolis a respeito, então, de atividades também relacionadas a atividades no resort Itaiaiá. E aí, esse empreendimento, ele já pertenceu aos irmãos e ao primo também do ministro Dias Toffoli. Seria jogos de azar, que eram atividades feitas dentro do resort Itaiaiá. O resort entrou, então, no radar da oposição em meio a essas investigações da fraude envolvendo o Banco Master. No fim do ano passado, esse empreendimento passou então para o advogado Paulo Henrique Costa, isso por meio de um fundo de investimento administrado por uma instituição que também está sendo investigada nesse caso do Banco Master. E aí os senadores querem entender, ouvir os antigos e os atuais proprietários para poder entender quando que essas atividades começaram, quando participou e qual era o grau de conhecimento dos envolvidos. Até porque, segundo os senadores, jogos de azar está coligado ali à lavagem de dinheiro também. Isso a oposição, os dois senadores da oposição no Senado Federal, na CPI do crime organizado. A gente tem também uma confirmação do presidente Carlos Viana, por meio de suas redes sociais, presidente da CPMI do INSS, que convocou para a semana que vem, já na primeira reunião da CPMI, Daniel Vorcaro, que é dirigente do Banco Master, e Luiz Félix Cardamone Neto, ele que é diretor-presidente do BMG, para poder prestar esclarecimentos sobre empréstimos consignados nas instituições bancárias. Então, na quinta-feira que vem, o presidente Carlos Viana espera, então, ouvir Daniel Vorcaro aqui no Senado Federal. Em relação à Câmara dos Deputados, ontem teve reunião de líderes, a gente estava perguntando a todo momento ali na saída dos líderes sobre uma possível CPI ou CPMI do Banco Master. Aqui na Câmara dos Deputados, eles relataram que existe pelo menos cerca de 17 pedidos de instalação de CPI e acham que existe uma dificuldade para a instalação dessa CPI aqui na Câmara dos Deputados. A gente conversou com o líder Lindbergh Farias do PT, ele chegou a defender a criação da CPI para investigar o que ele chamou de maior fraude do sistema bancário.